O meu prazer sempre foi servir as pessoas, sempre fazer o bem sem olhar quem. Eu fui em outros lugares, em outras denominações, inclusive me tornei voluntária num trabalho evangelístico dessa outra denominação, e lá eu servia as pessoas, eu ajudava, eu sempre estava disponível e pronta para dizer sim para os outros e sempre não para mim. Eu acreditava que, enquanto eu cuidasse das outras pessoas, Deus cuidaria das minhas necessidades. Então, a cada 10 orações que eu fazia, 9 eram por outras pessoas. Eu achava que eu já me tinha por garantido. Então, Deus conhecia o meu coração, conhecia as minhas obras e sabia que eu era uma pessoa boa. Eu era uma Marília que, embora tivesse muita facilidade em perdoar as pessoas, eu tinha muita dificuldade para me perdoar. Se eu errasse, aquele erro era quase irreparável para mim. Então eu me cobrava muito, mas em nenhum momento eu acreditava que eu estava sendo religiosa. Eu acreditava que eu estava cumprindo aquilo que Deus mandou, que é amar Ele acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas para amar alguém, eu primeiro precisava entender esse amor, e isso eu não entendia. Me casei na igreja, fiz tudo certinho, então acreditava que realmente eu estava seguindo os princípios bíblicos. Mas eu era cheia da letra, eu conhecia a palavra de Deus, eu tinha Ele muito próximo de mim, mas vazia por dentro, vazia dele. Embora nessa denominação que eu frequentava, eu vestia um uniforme, eu servia a Deus, eu fazia a obra, mas eu sabia que se a minha alma descolasse do meu corpo naquele momento, ela não iria com Deus. Mesmo que todas as minhas obras estivessem expostas, eu não tinha Ele dentro de mim. Inclusive meu marido, ele não ia nessa denominação comigo. Ele nem ia em igreja nenhuma. Não implicava de eu ir, mas também não ia. Foi quando ele, assistindo um programa, viu falar de um lugar e sem eu saber ele decidiu vir até esse lugar. E no dia que ele chegou em casa, eu já vi algo diferente nele. Embora ele fosse um homem de caráter, íntegro, honesto, um bom marido, eu vi algo que eu nunca tinha visto em todos os nossos anos de casado. Então, mesmo com toda a minha experiência e bagagem religiosa, quando eu olhei para ele, eu sabia que Deus tinha tocado nele. Eu sabia que algo tinha acontecido. E imediatamente eu quis aquilo para mim. Então, não foi através de uma pregação, não foi através de um pastor, de uma religião, mas foi o que eu vi nele. E eu já conhecia esse algo de ouvir falar, mas eu queria esse algo para mim. E eu falei, eu vou até lá. Não por ele, não pelo casamento, mas por mim, pela minha alma. Eu tive a oportunidade de ser a Marília. Não havia mais uma separação entre eu e Deus. Deus estava ali, bem pertinho. Eu podia alcançá-lo. Então eu falei, é para mim. Então pela primeira vez eu me coloquei como um ser humano, passível a erros. Eu não era uma pessoa perfeita. Eu me abri totalmente, como se tivesse um raio-x. E eu falei tudo para Deus, que eu não queria nada, que eu não queria uniforme, que eu não queria os aplausos, que eu queria Ele, que Ele olhasse para mim. E que, embora o desejo de ajudar as pessoas continuassem ali, eu nunca mais queria ser o Deus de alguém. Eu queria ser apenas usada por Ele. Mas antes disso, eu queria a salvação da minha alma. Porque de nada adiantaria eu ganhar todas aquelas almas e não ter nada para oferecer a Ele. Eu queria poder chamar Ele não de Deus, mas chamar Ele de meu Pai, o meu amigo. Isso é o que eu mais queria. Eu recebi uma ligação com um pedido de socorro. Então, imediatamente, eu falei, eu vou ajudar. E quando eu estava saindo, que eu estava na porta da sala, eu falei para Deus, olhei para o alto e falei, Deus, se a tua presença não for comigo, não adianta eu sair daqui. Porque por tantas vezes eu tentei ajudar as pessoas. E no que deu? Então, se não for da tua vontade, se o Senhor não for comigo, não me deixa sair daqui. E naquele momento eu nem chorei.
Naquele momento, foi uma força tão grande, como um soldado que se prepara para ir para a guerra. Deus ali, ele contava comigo, mas agora era diferente. O Espírito Santo não estava só à minha frente ou atrás de mim, ele estava dentro de mim. E ele falou, vai. E ali eu pude ser usada por ele. Desde então, eu aprendi a ser sensível à voz dele. Então, quando as pessoas falam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso é inegável. E digo mais, o restante é tudo um beco sem saída. O único caminho para a salvação se chama Jesus. Hoje, eu continuo ajudando as pessoas. Eu sou profissional da área da saúde, sou enfermeira. Então, eu levo sim a saúde física para as pessoas, mas levo algo muito maior, que é o espiritual. É um toque, é um sorriso, é a esperança, e não uma religião, mas um Deus de verdade. Ali, realmente, eu descobri o que é ser de Deus. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu sou. Se eu pudesse hoje falar para alguém que está vivendo uma situação que um dia eu vivi, que se esconde atrás de títulos, atrás de uniforme, atrás de boas obras, de uma boa família, de uma boa profissão, eu não sei. De repente, atrás desse copo de cerveja que está com você aí agora, dessa droga, dessas festas, dessas baladas. Mas você sabe o que há dentro de você. Você sabe que quando as luzes se apagam, literalmente há escuridão, há trevas dentro de você. O mesmo Deus que mudou a minha vida pode mudar a sua. O que você precisa fazer é dar o primeiro passo, que é reconhecer, é ser sincera. Primeiro, você dá o passo, depois Deus coloca o chão. Deus ele só vai fazer a parte dele depois que você fizer a sua. Você já fez tanto pelos outros, já fez tanto para manter as suas aparências, por que não dar essa oportunidade para você? Dê essa oportunidade para você e você não vai se arrepender.